Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Os Ovos Azuis da Serpente, do Roberto Marcos. Este daqui é um romance que ele vai recuperar a tradição regionalista, que foi uma tradição muito importante para o desenvolvimento e para a consolidação da nossa literatura em um período que se estendeu ali de meados do século XIX às primeiras décadas do século XX. E pensando no regionalismo, a gente sempre tem que ter em vista que o regionalismo é uma estética literária, o que significa que houve, de certo modo, uma presença regionalista nos vários momentos porque passou a nossa literatura. Então você tem lá um regionalismo romântico, um regionalismo realista, um regionalismo naturalista, um regionalismo moderno e um regionalismo mais próximo aqui do contemporâneo, quando a gente pensa, por exemplo, no regionalismo universalista de figuras como o Guimarães Rosa, segundo lá o nosso amigo Antônio Cândido. Pois bem, só que, principalmente a partir ali das décadas de 1960 e 1970, o regionalismo ele foi cedendo espaço a toda uma prosa urbana que foi crescendo cada vez mais e que hoje em dia é uma das frentes com maior número de publicações da nossa literatura contemporânea. Pensando nisso, então, este romance aqui ele não vai apenas recuperar essa tradição regionalista, mas também adaptá-la de uma maneira muito eficaz às demandas literárias contemporâneas aqui do Brasil. E falar, então, dessa tradição regionalista pressupõe principalmente falar de um realismo adaptado a uma realidade social às margens do capitalismo. Uma realidade social que não se insere no grande sistema capitalista da Europa e da América do Norte, por exemplo. Ou seja, existe uma relação íntima que liga a estética regionalista à representação da desigualdade. Ainda que aqui eu não esteja falando propriamente de um romance social, mas de um tipo de representação que, via de regra, beira ali o pitoresco, principalmente quando a gente compara, por exemplo, com a prosa urbana, que, como eu falei para vocês, é uma das grandes frentes da produção literária brasileira contemporânea. Pensando então nessa ideia toda da desigualdade como uma das tônicas que possibilitam a existência de uma estética regionalista, a essa desigualdade unem-se também, neste romance aqui, alguns dos motivos próprios da já citada prosa urbana da literatura brasileira contemporânea. E é justamente nisso que consiste a adaptação que eu citei para vocês aqui. O que me faz pensar, ao me deparar com livros como esse, se seria possível a gente pensar hoje em dia em um regionalismo urbano. Provavelmente não, mas enfim, eu fiquei com essa ideia na minha cabeça. Vou tentar levantar alguns textos que possam tratar dessa questão. Mas enfim, apesar então dessas 500 páginas, ou mais até de 500 páginas, todo o romance vai se concentrar nas histórias, ou na história, e daí você vai ter que ler o livro para poder saber porque eu estou falando isso, nas histórias então de 4 personagens que são os únicos moradores de um prédio de 6 andares. Cada um desses personagens nos é apresentado de maneira extremamente lenta, e daí pensando nessa lentidão com que esses personagens nos são apresentados, ela demonstra muito bem o domínio narrativo que esse autor tem aqui, e esse domínio narrativo é tanto que não há qualquer pressa com relação à história, mesmo porque todos os pequenos detalhes aqui que nos vão sendo dados no início do romance vão aos poucos ganhando importância na medida em que essa história avança. Então, apenas para que vocês tenham aí uma ideia, as primeiras será 160 páginas do livro são apenas para poder nos apresentar a esses 4 personagens, ainda que tenha aí um outro sobre o qual eu vou falar mais pra frente. Os 4 personagens centrais então aqui do romance, que são esses 4 moradores do prédio, eles em um primeiro momento são completamente diferentes uns dos outros. Só que aos poucos a gente começa a perceber que eles são mais iguais do que eles próprios imaginam. E essa aproximação fica ainda mais explícita quando a gente pensa na presença de um 5º personagem que vai ser secundário aqui, que é o Antônio Taiobeiras, que, para além de porteiro, é também o síndico e uma espécie de faz-tudo ali desse prédio em que moram esses 4 personagens.
o Antônio Taiobeiras vai nos oferecer uma visão externa, porém muito próxima desses 4 vizinhos. E essa proximidade vai acabar colocando o Antônio Taiobeiras em uma posição privilegiada, porque a vida desses 4 personagens aqui chama muito a atenção de toda a vizinhança ali daquele prédio, que vai criando outras narrativas em potencial para cada um desses 4 moradores do prédio. E talvez o que mais aproxime esses personagens seja o fato de que nós estamos aqui diante de pessoas desenraizadas, de pessoas que não conseguiram conquistar para si um lugar ali no mundo. Mesmo quando a gente pensa no morador do apartamento 600, que é o mais rico dentre todos ali, e que inclusive é o dono do prédio, cujo nome é Benjamin, mas enfim, mesmo quando a gente pensa no Benjamin, apesar da riqueza que ele não tem para si um lugar, porque a ele não é dado partilhar os espaços comuns. O que acabou fazendo com que ele se tornasse uma pessoa isolada e que passasse a evitar ali o convívio com os outros, inclusive com os outros moradores ali daquele prédio. E daí você vai ter que ler o romance para saber o porquê disso. Por outro lado, você tem, pensando ainda nessa ideia desses personagens como figuras desenraizadas, você tem pessoas como, por exemplo, a Bela Flor, que é a moradora do apartamento 300 e que é conhecida ali como uma caçadora de prazeres. E evidentemente, novamente, você vai ter que ler o livro para saber o porquê disso. Entenda você como quiser. Enfim, a Bela Flor é uma moça que veio do interior de Minas Gerais e que tenta suportar por conta disso e por conta desse seu epíteto, né? É toda a má fama que acabou a afastando ali da família, porque afinal de contas ela é uma moça que mora sozinha na cidade, longe dos pais, e que é conhecida aí nas bocas como uma caçadora de prazeres. Para além desses dois, você tem também a personagem moradora do apartamento 400, cujo nome é Bizet, mas que se escreve Bizete. E inclusive, pensando sobre o nome dessa moradora, né, ser Bizet, eu me lembrei bastante do compositor daquela ópera Carmen. Se você aí for ler este romance aqui, eu sugiro que você, depois que você conhecer um pouquinho dessa personagem, procure aí para saber um pouquinho da história do Bizet, que foi lá o compositor da Carmen, porque acredito que não seja à toa essa aproximação entre a vida dessa moça e o Bizet, mas enfim, aí você vai ter que ler para poder saber porque eu estou falando isso. O fato é que essa moradora do apartamento 400, ela é muito reclusa, ela só usa preto, ela tem ali alguns hábitos estranhos e justamente por conta disso ela tem fama de ser bruxa dentro ali. Quando a gente pensa na fama que é espalhada ali por as pessoas que moram nos arredores daquele prédio. Fama essa que acaba sendo, de certo modo, incentivada lá pelo Antônio Taiobeiras, mas enfim. E o último desses moradores mora ali no apartamento 500 e o nome dele é Bento. Então veja que o nome de todos esses personagens, ou o codinome de todos esses personagens, começa com a letra B, e isso também não me parece à toa. Enfim, o Bento, ele é o mais velho de todos ali, e como ele literalmente nunca sai de casa e mal dá sinais ali de estar vivo, todos os vizinhos das redondezas ali e o tal do Antônio Taiobeiras, que é o porteiro, acabam acreditando que ele, na verdade, está morto. Só que as pessoas pensam que ele está morto, apesar de saberem que ele está vivo. Então perceba que existe toda uma contradição inerente a esse personagem aqui, que na minha opinião é o mais bem construído. Foi o que eu mais gostei de acompanhar, foi a história aqui deste personagem. E ele sempre teve essa característica de ser um pouco esquecível, e justamente por conta disso ele sempre foi visto quase como uma espécie de fantasma ali, quando a gente pensa nele enquanto o irmão mais novo, o irmão mais franzino, quando aproximado ali dos outros. Então, mesmo no ambiente familiar, ele sempre foi ali uma figura meio ausente em vários sentidos. Muito bem, para além então desses 4 moradores, nós temos lá, como eu falei para vocês, o já citado porteiro, que é o Antônio Taiobeiras. Ele é o personagem mais engraçado porque ele usa tudo como desculpa para poder sondar a vida desses moradores e para conseguir ficar ali bem na vizinhança. Exemplo disso é um evento que acontece aqui envolvendo uma carta. Um dia chega uma carta para um desses moradores, uma encomenda ali, enfim, alguma coisa do tipo. Ele deixa aquela encomenda ali no balcão
para poder esperar. Essa pessoa não vem buscar, então ele resolve ir até a casa da pessoa para poder ver ali o que está acontecendo, né? Se a pessoa está bem, enfim. E é muito engraçado o desfecho de toda essa história envolvendo essa carta. Mas não é aquele engraçado tipo, ó, estou rindo litros. Não. É aquele tipo de engraçado que você começa a perceber qual é a relação por trás, as relações sociais por trás dos comportamentos ali daqueles personagens. Mas enfim, e pensando nele, no Antônio Taiobeiras, enquanto uma pessoa que tenta ali ficar bem com a vizinhança, a gente tem que se lembrar que ele tem o privilégio de trabalhar naquele lugar que é cheio de mistérios. Então, curiosamente, o personagem que ocuparia o status social mais baixo é aquele que melhor sabe usufruir da posição que ocupa dentro daquele sistema ali estabelecido naquele prédio. Então, a relação entre o Taiobeiras e o poder o poder com P maiúsculo, acaba evidenciando todo o tratamento dado pelo autor às relações sociais aqui desenvolvidas, e isso me parece ser uma das grandes coisas. Então, como eu falei para vocês, por mais que o Taiobeiras seja aqui uma pessoa muito engraçada, é muito interessante a gente observar como que ele se comporta e como que ele sabe tirar proveito da posição social que ele ocupa ali dentro dentro desse prédio. E é interessante observar como que essa posição social acaba variando quando a gente pensa no comportamento dele com esses inquilinos e com os vizinhos ali das redondezas. E a última figura em quem a gente tem que prestar bastante atenção ao longo da leitura aqui é a figura do narrador. Em todo romance, em todo conto que a gente vai ler, o narrador desempenha um papel muito importante, porque afinal de contas é a partir da perspectiva dele que a história está sendo narrada. Então é ele quem determina o que vai e o que não vai ser dito para o leitor. Pois bem, quando a gente pensa em um narrador como o deste romance aqui, a gente tem que tomar ainda mais cuidado, porque quando ele vai falar de um determinado personagem, ele assume a perspectiva daquele personagem, ainda que não ceda a voz narrativa a ele, o que novamente evidencia aquela ideia toda da desigualdade. Aqui não uma desigualdade social, mas uma desigualdade nos níveis da narrativa, e isso é uma coisa muito importante para o desenvolvimento aqui do livro. Mas enfim. Então, quando o narrador aqui deste romance vai falar de um determinado personagem, ele vai e assume a perspectiva narrativa daquela pessoa de quem ele está falando. Só que páginas depois, quando ele volta a ser esse narrador mais distanciado, ele acaba soltando algumas informações que desmentem aquilo que ele havia dito antes. Ou seja, existe todo um jogo entre a mentira e a verdade que vai sendo aos poucos estabelecido aqui por essa voz narrativa. Então eu sugiro que você preste bastante atenção nas várias diferenças que existem entre esses personagens, e entre esses personagens no presente e no passado, porque essas diferenças vão ser também determinantes para o final, sobretudo aqui do romance. Então perceba que nós temos aqui a visão do narrador, nós temos a visão do narrador quando ele se coloca na perspectiva dos personagens, nós temos a visão dos personagens e a visão dos personagens sobre si mesmos e sobre os demais. Nós temos a visão do Taiobeiras sobre cada uma dessas figuras e nós temos a visão dos moradores do bairro ali ao redor desse prédio, que vão tecendo uma série de suposições e especulações sobre a veracidade das perspectivas anteriores. Então, quando você vai e fica sabendo que esses outros moradores ali do bairro estão de olho na vida daqueles personagens ali, não me parece à toa, porque afinal de contas eles estão observando muito aqueles personagens, é porque tem algo para ser observado, não é mesmo? Então preste bastante atenção nisso. E a tudo isso acaba se juntando uma outra questão bem intrigante, que é: esses 4 moradores desse prédio aqui, eles levam uma vida envolta em uma aura de mistério, ainda que o mistério muitas vezes não ter mistério nenhum, não é mesmo? Mas enfim. Então esses personagens, eles levam essa vida ali envolta em uma aura de mistério, porque eles tentam a todo custo esconder de si mesmos e dos demais, e por vezes do leitor, algum tipo de segredo obscuro que eles trazem ali do passado.
E são segredos que não apenas explicam o porquê desses personagens estarem morando ali juntos, apesar das aparentes diferenças entre eles, mas também vão explicar o porquê que cada uma dessas personagens é do jeito que é. Então, alguns dos vários temas que acabam sendo interligados ali nessa rede de mentiras e verdades que vão sendo expostas aqui, conforme a gente vai descobrindo um pouco mais da vida de cada um desses personagens e conforme eles vão se relacionando e deixando de se relacionar uns com os outros, mas enfim, alguns dos temas que acabam vindo à tona aqui ao longo de toda essa história são, por exemplo, o descaso social, quando a gente pensa na descrição que é feita da cidadezinha de onde veio alguns desses personagens aqui, ou das cidadezinhas, enfim, de onde vieram alguns desses personagens. Outro tema que vai acabar aparecendo aqui é a questão da representação e do papel da mulher na sociedade. O tema da importância da família também vai estar aqui presente. E, sobretudo, o tema da fragilidade da família enquanto uma instituição social. Tenha isso em mente, tenha essa ideia de uma família fragilizada, de uma família que está ali à beira do fracasso quando você for aqui se aproximar da vida desses personagens. Então, aquela já citada riqueza descritiva acaba gerando aqui neste romance uma narrativa mais lenta e ao mesmo tempo acaba possibilitando ainda mais a aproximação entre este livro aqui e toda a estética regionalista. E novamente, esse excesso de descrição acaba pulverizando as possibilidades aqui das vozes deste livro. Então, ainda que seja uma única voz, tenha sempre em mente que ela vai, conforme o romance avança, ocupando diferentes posicionamentos com relação a si mesma, ao leitor e aos outros personagens aqui. E daí, como eu não sei até que ponto dar mais detalhes pode entregar aqui e acabar estragando, enfim, a leitura, eu vou parar por aqui com os meus comentários, não sem antes ressaltar novamente o quão bom é esse romance aqui, apesar de ser um romance, de não ser um romance de fácil leitura. Porque acompanhar aqui as descrições e o raciocínio, a linha de raciocínio de um narrador que a todo tempo vai tergiversando aqui, não é uma coisa muito fácil. Então, se você aí gosta de narrativas mais imediatas, provavelmente você vai ter um pouco de dificuldade aqui com este romance. Mas se você é daquele tipo de leitor que gosta de acompanhar aquela coisa minuciosa, aquela descrição que você pensa, meu Deus do céu, para onde isso está me levando? Provavelmente você vai encontrar aqui um romance que lhe agrade. Evidentemente que acredito eu que seja muito mais interessante conversar com uma pessoa que já tenha lido este livro, como é o caso do meu vizinho aqui, que eu falei para vocês, né? Que ele pegou o livro, leu e depois é que ele me entregou. Mas enfim, conforme eu fui conversando com ele, eu fui começando a perceber várias das coisas que eu não havia notado nessa minha primeira leitura. Então provavelmente esse daqui é um livro que eu vou precisar reler com o tempo para poder, enfim, ver se eu mudo a minha interpretação, sobretudo do final, que é um final surpreendente. Só que aí depois que chega no final você fala assim, gente, isso estava óbvio, estava na minha cara o tempo todo e eu não percebi. Então, novamente, atente-se aos detalhes e desconfie desse narrador aqui. Enfim, muito obrigado, senhor Roberto Marcos, pelo envio deste livro aqui. Gostei bastante da leitura e espero poder ler outras coisas suas em um futuro. Enfim, é isso. Eu vou deixar lá embaixo o link para o site da Amazon, onde você pode encontrar aqui o romance. E daí, é claro, fica aqui o aviso que se você comprar pelo link lá embaixo, você acaba me dando uma contribuição e todo mundo fica feliz, não é mesmo? Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau!